Amados irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 8 de novembro, estamos aí vivenciando a segunda-feira da 32ª do tempo comum. E para nós é uma imensa alegria podermos nos encontrarmos, podermos agradecermos ao Senhor no dia de hoje e, sobretudo, podermos receber desse Senhor a sua palavra que é luz para o nosso caminho. Então hoje temos a alegria de refletirmos o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que aconteça escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor que ele lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende. Se ele se converter, perdoa-lhes. Se ele pecar contra ti 7 vezes, num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderia dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, amadas famílias, Lucas reúne aqui sentenças de Jesus sobre o escândalo, sobre a correção fraterna, sobre o perdão, sobre o poder da fé e a necessidade de estar desinteressadamente a serviço de Deus. Então perceba que são atitudes fundamentais para a vida do discípulo de Jesus. Caros irmãos e irmãs, a comunidade cristã não é feita de pessoas santas ou incapazes de pecar. Pelo contrário, comporta entre os seus membros gente afetada pelo egoísmo e sempre disposta a romper os laços fraternos que mantêm a unidade entre os cristãos. Uma comunidade esfacelada é o pior contra-testemunho do reino que possa existir. É uma declaração tácita de que o amor é impraticável e a força do egoísmo é inexorável. Daí a exigência de o cristão se dispor continuamente a refazer esses laços rompidos. Portanto, amados irmãos e irmãs, a nossa fé é medida pelas ações que praticamos em favor do próximo e nos ajuda a levantá-lo. Nas mínimas ações, a nossa fé, mesmo pequenina, pode ser exercitada. Esse exercício fará com que ela cresça e se torne firme. Quem crê em Jesus, para as pequenas coisas tornar-se-ão forte para enfrentar os grandes desafios. Portanto, quando provocamos escândalos, promovemos desuniões, levantamos falso testemunho, estamos negando o nosso estágio de fé. Os escândalos que sempre acontecem, mas que eles não acontecem por nossa causa. Perceba que quando advertimos, exortamos ou repreendemos as pessoas a quem amamos e torcemos por elas, precisamos crer que agimos assim em nome de Deus. Amados irmãos e irmãs, Jesus também nos ensina que é necessário não somente repreender, não somente ensinar, corrigir o nosso próximo, mas, sobretudo, é necessário perdoá-lo sempre. Perdoar todos os dias e nunca deixar de assim fazê-lo. Contudo, caros irmãos e irmãs, para pôr em prática o que Jesus nos recomenda, necessitamos cada vez mais de nos apoderar do dom da fé. Pois somente por ela, somente pela fé, poderemos praticar o perdão, a reconciliação e teremos assim serenidade diante das dificuldades. A fé nos dá firmeza para não provocar escândalo e a esperança
de fazermos muito mais do que nós próprios temos, assim, capacidade de fazer. Para isso, os discípulos de Jesus pediram com insistência: Senhor, aumenta a nossa fé. Assim sendo, Jesus também nos recomenda que o mais importante não é propriamente possuir uma grande fé, mas tomar posse do dom da fé que já os recebemos no nosso batismo. Assim, caros irmãos e irmãs, poderemos tomar atitudes concretas de fé com amor e, sobretudo, com doação e fraternidade. Caros irmãos e irmãs, você tem sido um sinal de tropeço para alguém? Como é o seu comportamento diante das pessoas que esperam algo de você? Você tem conseguido perdoar verdadeiramente? Como você trata as pessoas que causam escândalo? Você tem pelo menos fé tamanho de um grão de mostarda? Reflita isso no dia de hoje. Releia mais uma vez esse Evangelho de Lucas 17, capítulo de 1 a 6. E peça ao Pai que nos conceda uma fé robusta, para que possamos assim dispor ao perdão e nos prevenir contra as atitudes que possam nos levarmos a semelhantes e afastarmos assim desse Deus Todo-Poderoso. Desejo a todos vocês um abraço fraterno e que tenhamos uma segunda-feira repleta da graça do Senhor. E que desça sobre todos vós, sobre as suas famílias, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, agora e sempre. Amém.